nosso rei Roberto Carlos. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois o dono do concerto ele pedia: como vou viver se meu caramba não foi meu Cadillac? Quero mostrar o Cadillac. Com muita paciência o rapaz ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque. Quero mostrar o Calhambeque. Nós estamos começando mais um programa da série Engenharia e Arte. E hoje eu vou conversar com Giovanni Papaléu. Giovanni Papaléu é um ser desses seres luminosos que estão estão na nossa história. Giovanni, ele é engenheiro, ele é produtor cultural, ele é baterista, ele é compositor e é líder da banda Uptown Band, que é uma das principais bandas que nós temos aqui na nossa região. E Uptown Band, ele tem uma história muito bonita. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. E como nós fazemos nos nossos programas, eu vou começar com uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que procura cumprir dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. Por que Giovanni Papaléu está num programa de engenharia e arte? Vocês vão ver por quê. E o segundo objetivo é fazer o registro da passagem de Giovanni Papaléu no canal Arte Agora. A gente imagina que daqui a 100, 200, 300 anos, a gente vai ter o mundo já vai ser um outro, mas vai aparecer o arqueólogo digital, vai cascavinhar lá nos arquivos do YouTube e vai encontrar essa conversa. E eu garanto a todo mundo que vai ficar muito feliz, onde quer que eu esteja, das pessoas saberem que nós tivemos essa conversa. Mas vamos, vamos ao que interessa, né? Ouvir Giovanni. Giovanni Papaléu. Quem é Giovanni Papaléu? Giovanni Papaléu é um filho de imigrantes italianos, por um lado da família, e por outro lado de sertanejos de Afogado em Gazeira. Eu tenho muita honra dessas duas origens e uma pessoa que desde o início foi educada para gostar de arte, essa arte, no caso, não só musical, como artes plásticas, tanto é que hoje em dia eu comecei há pouco tempo esse ano, desenvolver um projeto que une música a artes plásticas. Retomando o assunto, por influência dos meus pais, eu segui uma carreira na área de engenharia. Poderia ter sido médico, que meu pai era um grande médico, era humanista, uma pessoa que sempre cuidou de quem precisava, mas assim, eu acredito nem eu nem meus irmãos, Francisco e Adriana, a gente desde o início, nós notamos que a gente não tinha aquela vocação para o sacerdócio da medicina. Então, eu segui a carreira de engenharia, minha irmã de arquitetura e meu irmão de advogado. Ô, Giovanni, Mas deixa eu uma perguntinha. Houve, sim, alguma razão que tenha levado você a ir para a engenharia? Porque você não ir para a medicina, você já falou, né? Porque medicina, de fato, é um sacerdócio, é uma coisa muito difícil e requer muita... É uma profissão muito especial. Mas por que você escolheu justamente engenharia? Houve alguma razão? porque eu sempre gostei de números e sempre gostei daquela coisa exata, não é? Que a matemática é muito ligada à engenharia, sempre teve. Também naquela época, as profissões mais tradicionais eram medicina, engenharia, arquitetura, advocacia. Então, hoje em dia, a coisa tá, o leque se abriu muito mais. Naquela época, as opções eram muito menores e eu escolhi aquela que se encaixava mais comigo. Porém, sempre a música esteve presente. Perfeito. E aí, quer dizer, você começou já nos bancos escolares, você já estava na música, né? Evidentemente que você nunca deixou de estar ligado à música. Você começou, assim, a ter uma atividade musical mais intensa ainda no tempo da faculdade, ou antes ou depois? Como é que foi essa participação, essa junção da sua vida na área da engenharia
com a sua vida na área musical? Quem mais me influenciou na infância para gostar de boa música foi meu pai, que lá em casa só tocava o quê? Ópera, jazz, música brasileira de qualidade, entendeu? Então, meu pai foi a pessoa que mais me influenciou para ter um gosto musical mais apurado. Então, desde cedo, minha irmã, a Adriana, que seguiu a carreira de arquitetura, ela acredito que ela tem uma vocação musical muito maior do que a minha, mas ela não deu vazão a isso, em função desde cedo ter que. Ela casou muito cedo, tinha 3 filhos para criar, então ela teve que dar, digamos, preferência à carreira mesmo dela de arquitetura, não é? Mas eu, muito jovem ainda, 12 anos, eu cantava muito com ela nas festas, ela tocava violão, eu cantava. Tem até fotos, eu não sei se eu estava até pensando, por coincidência, essa semana, de encontrar essas fotos. A gente, assim, com 12, 13 anos, cantando em eventos, né? Ela, vou ser sincero, ela é uma música muito, digamos, ela tem muito mais musicalidade do que eu. A dela, ela já nasceu com com essa dádiva. Eu fui desenvolvendo assim, aos poucos, né? Com o tempo. Então, tudo que eu consegui absorver na música foi com muito esforço, foi com muita dedicação, e eu acredito naquela máxima que diz que para uma pessoa conseguir atingir uma coisa, ela tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. E você, então, pegou aí os 10% de inspiração e começou a transpirar. E, naturalmente, você é um grande músico e um grande engenheiro. Mas me diz uma coisa, aí você foi, formou-se em engenharia. E você teve, eu sei que você é um metroviário, as pessoas no metrô respeitam muito você, muito mesmo, as pessoas gostam muito de você. Obrigado. Eu não conheço ninguém que não tenha uma palavra de carinho quando se fala em Giovanni Papaléu. E não é só no metrô, não, em todo canto. Todo canto que a gente fala são as pessoas que só fazem elogiar. Eu não sei nem como é que você conseguiu desenvolver esse dom, esse talento de atrair tanta simpatia, despertar tanta simpatia e transmitir tanto sentimento bom. Mas aí você estava na engenharia e também estava desenvolvendo ao lado uma carreira musical. E aí vem aquela pergunta: quando a gente fala com os músicos, a música tem diversos gêneros, e você escolheu um. Como foi esse processo, essa convergência no universo da música, quando você foi levado a se concentrar num gênero e se converter num dos principais músicos brasileiros nesse gênero? Eu nunca gostei de coisas passageiras, de coisas que não tivessem uma tradição, que não tivessem uma base forte. Eu nunca gostei muito de modismo. Às vezes a gente se diverte com modismo, mas ele passa. Então, o estilo musical que eu escolhi para mim foi aquele que eu mais me identificava, também em função da influência que eu tive no início do meu pai. Né? Meu pai sempre colocava aqui coisa para escutar de discos de Frank Sinatra, de Count Basie, Duke Ellington, Sarah Vaughan. Também ele colocava discos de músicos brasileiros não tão conhecidos, né? Ele gostava muito de Wilson Simonal, gostava muito também de Johnny Alf, que muita gente não conhece, mas foi um dos precursores da bossa nova, né? E por aí vai. Então, influenciado musicalmente, inicialmente pelo meu pai, eu comecei a buscar raízes disso para poder ter uma base, não é? E o que eu descobri é uma coisa que está em todos os registros aí para quem quiser conferir. O jazz, o blues principalmente, é a raiz da música popular ocidental em nível mundial. Tudo que a gente pensar de música em relação a uma abordagem mais de música ocidental e pop veio disso. Logicamente, a gente teve as influências
O jazz e o blues tiveram as influências das matrizes africanas, europeias também, não é? A história é muito longa. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai demorar aqui 3 horas e ainda vai estar raspando a superfície, vai estar ainda no início da coisa. Mas o que eu posso lhe dizer é que, por exemplo, a gente vê uma. Vou dar um exemplo a você. A gente vê muita gente, às vezes, contestando a música norte-americana, né, que é a origem do jazz e o blues, mas se não fosse o jazz e o blues, você não teria hoje uma banda tocando nessa formação de uma bateria, de um contrabaixo, de uma guitarra, ou seja, uma banda, não é? Que antes a concepção que tinha de música era mais básica, assim, marcha militar, digamos assim, certo? Tocada na rua. Então, toda essa estruturação para a música começar a criar um formato que hoje a gente chama de bandas, isso foi emprestado do jazz e blues. Inclusive, o primeiro violão a ser eletrificado no mundo, isso na década de 30, foi com o pessoal de jazz e blues. No jazz, Charlie Christian, e no blues, T-Bone Walker, certo? Então, são contribuições inestimáveis. E muita gente não sabe disso. Não é? Por exemplo, hoje em dia, se você for observar toda música, não digo toda, mas uma boa parte das músicas que a gente escuta em qualquer idioma tem, vamos falar de uma coisa bem, bem simples, assim, de básica, ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se você entender que quando o jazz, certo, e o blues implementaram a coisa do backbeat, que é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Basicamente, qualquer música que a gente escuta hoje em dia tem esse 2 e o 4 que se chama backbeat, entendeu? Então, isso é uma contribuição que foi criada, no caso, pelo jazz e o blues, e muita gente também fala que, além da origem africana, isso foi consolidado nas igrejas gospel, que são foram e continuam sendo um instrumento muito forte para a criação dos estilos musicais mais importantes do, para, no caso, a música pop em nível mundial. Pop que eu falo popular, não é ocidental. Mas, ao mesmo tempo que você está falando isso, sem querer, eu esbarrei numa coisa que me ajuda muito hoje em dia. Quem está falando aqui é meu cachorrinho, Snooky, está aqui perto de mim. Ele é o popstar da casa. Eu e a Adriana, né, que é a minha esposa, ó, quem agora latiu foi Ella Fitzgerald, que é a É o nossa nome. cachorrinha. Ah, Então que eles estão dizendo: beleza. olha, você está aí que você sabe falar melhor do que a gente, mas cantar não sabe, não. Eles são, né? Ella Fitzgerald, Snook e Elvin Jones são as estrelas. Mas voltando ao que eu estava dizendo para você, meu querido Mas amigo Alexandre, eu só quero dizer uma coisa. Essa conversa vai muito longe, viu? Tem muita coisa para falar ainda, muita coisa mesmo. A gente vai. Uma das pessoas que falou, que não falou, mas está presente, a esposa de Giovanni, é uma grande cantora, é uma grande cantora e talvez ela seja uma das pessoas, uma das peças mais importantes da vida musical do Giovanni. É uma companhia assim permanente e que dá muita inspiração. Mas, Giovanni, deixa eu fazer uma perguntinha a você, uma provocação, sem quebrar o ritmo do que você vinha falando. Você falou da importância da música gospel nas origens do jazz e do blues. E essa música gospel atual veio de onde esse negócio, hein? quando você fala em música gospel atual, é A muito atual. importante você. Mas veja bem, Alexandre, é muito importante a gente fazer uma divisão da música gospel norte-americana e da música, digamos, evangélica que se toca, por exemplo, nas igrejas brasileiras, que é Perfeito. uma Então, coisa totalmente diferente. então, é exatamente isso que eu queria, olha, de conversar com o Giovanni, é uma coisa espetacular, porque ele não deixa o ponto sair do lugar, né?
Então a gente não pode confundir a música gospel com a música evangélica. São coisas distintas. Cada um tem o seu mérito, mas são distintas. Então, se você que estava em casa ouviu o Giovanni Papaléu falar na música gospel, como estamos na origem do jazz e do blues, não cometa a imprecisão de pensar, imaginar que ele citou em algum momento a música evangélica, que é outra coisa, que tem outros méritos que a gente vai falar, talvez não fale nem nesse programa, porque não é objeto. Eita, olha aí, que beleza! Ela Fitzgerald. Eu não vou deixar ela aqui muito tempo, não, senão ela vai tomar conta da entrevista e você não vai querer mais entrevistar. Ela é a grande estrela aqui, viu? Eu e a Adriana, nós somos. Ó, tá vendo aqui, ó? Se ela depois, no meio da entrevista, nos der a honra dela dar um uivo aqui, você vai ver a afinação dela, viu? Ela é bonita e assanhada, ela toda. É muito bonita ela, muito. Obrigado, E muito carinhosa, né? Você nota que ela é com bem, certeza. bem tranquilona aí. Mas sim, mas aí você estava falando. Uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco, Giovanni. Você é baterista, né? Isso. E você já mostrou aí a questão do ritmo, né? Do um, 2, 3, 4, em diversas. Como é que foi essa questão da sua do seu ingresso na bateria, no mundo da bateria, no mundo do ritmo? Minha irmã tocava violão, toca, né? Ainda muito bem, canta. Eu sempre gostei de cantar também. E todos sabem que a bateria, músicas, ela se divide em três partes: ritmo, melodia e harmonia, certo? Então, o que acontece? Se a gente for observar direitinho, a base, a estrutura, o esqueleto da música é o ritmo. Então, o que acontece? Eu sempre me atraí, como eu gosto de matemática, escolhi engenharia, por exemplo, você está escutando qualquer música que você quiser, qualquer coisa, qualquer música, ela vai ter um ritmo e vai ter uma matemática por trás, certo? Você pode cantar qualquer música aí e eu vou mostrar para você que você vai contar. Vou dar um exemplo: valsa. Tan, 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 tan. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, tan. Ah, se você me deixar, tan, 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 não saberei mais viver. Seis. Agora, se você for cantar, por exemplo, uma música, um blues, por exemplo, 4/4, um, dois, três, quatro, um. Ou seja, logicamente que o músico não vai estar contando, né? Mas mentalmente ele sempre tem um guia rítmico, numérico, para nunca. Ele pode ter duas opções. Ele pode se guiar pela melodia, pela harmonia e pelo ritmo também. Então, todo estilo musical, qualquer tipo de música, sempre tem uma matemática envolvida. Isso me fascina muito. E até hoje, eu, veterano na música, continuo estudando aqui em casa. Muita coisa que eu não vou estar, digamos, aplicando diretamente no show da Uptown, né, nas minhas jornadas musicais, mas para o meu prazer pessoal, de engrandecimento pessoal, certo? Ninguém vai saber disso, talvez, não é uma coisa que eu não sou digital influencer, está na moda, né? Mas o que acontece? Eu poderia gravar alguns vídeos na internet mostrando isso, treinando e mostrando, como muita gente faz, mas eu não vejo um propósito nisso, né? Se algum dia eu puder transmitir isso para gerações mais novas, coisa que eu faço sem divulgar, ajudo algumas entidades, mas uma coisa que eu posso ligar a ti, a matemática, ela está diretamente ligada à música. E não existe você falar de música, mesmo que as pessoas digam, não gosto de matemática, mas você cantando, você está fazendo a matemática. É uma matemática musical, mas é. Uhum. Perfeito. Sim, mas e aí vamos lá, vamos lá. Aí você estava formado, né, já estava dando seus primeiros passos na engenharia e na música. E aí como foi a sua trajetória
É, você entrou para o metrô que ano, Giovanni, tu lembra? Lógico, meu amigo. Entrei em 84. 84, né? Vê bem, e aí está lá atrás, né? E aí, vê bem, vem o Giovanni Engenheiro, o metroviário, o homem do metrô, o homem que estava carregando corações e sonhos para cima e para baixo dentro do Recife, e de outro lado, o Giovanni Papaléu, que estava conduzindo um projeto artístico, um projeto musical. E aí, como é que foi como é que essas duas coisas andaram em paralelo? Como é que foi que essas duas caminharam, Giovanni? Não foi fácil, e eu posso dizer que minha grande influência no jazz, para eu me aprofundar, foi um grande amigo meu que se tornou meu professor de bateria. Na realidade, ele fazia parte do grupo italiano que veio junto com minha família da Itália, Maurício Chiappetta, que é um dos maiores músicos de jazz e blues jazz do Brasil, entendeu? Fazia tempo que eu não vi uma pessoa assim, nunca na realidade, então naquela época eu nunca tinha visto uma pessoa na minha frente tocar o que ele tocava, que ele me fascinou, ele abriu minha cabeça para muita coisa que meu pai tinha de início me mostrado, mas ele aprofundou isso, não é? Maurício Chiappetta. E depois um grande amigo meu também, de infância, aos 16, 17 anos, Teófilo Seru, me abriu as portas para conhecer com mais propriedade o blues. Se a gente for falar aqui do blues e do jazz, infelizmente muita gente confunde jazz e blues. E também com rock. O rock é digamos, é um filho mal comportado, no bom sentido da palavra, do jazz e do blues. Mas o jazz e o blues eles se intercalam, mas eles são distintos. O maestro Edson Rodrigues sempre dizia uma coisa muito interessante: o estilo musical, para você, a coisa mais básica para você distinguir é você discernir a sonoridade dele. E eles têm sonoridades diferentes, eles têm, digamos, peculiaridades, mas quem conhece jazz e quem conhece blues sabe da diferença. A grande dica que eu dou é que não vá querer ser muito literal, não. Escute os grandes músicos de jazz, principalmente aqueles da década de 30, 40, 50, até 60. Hoje em dia a gente tem grandes músicos, com certeza, mas eu estou falando daqueles que criaram, forjaram esse estilo. Perfeito. Sim, mas aí você começou você estava ouvindo. Aí você fazia apresentações. E as apresentações iniciais eu não vou nem falar delas, porque sua irmã tocava e você cantava. Essas aí ficaram para o passado, um passado bonito, um passado mas ficou lá para trás. Agora não, agora já estava o Giovanni Papaléu, já era um, um homem feito e sempre ligado à música, a boa música, o jazz, o blues, e estava vindo. E já estamos aí em 84, né? E ele estava fazendo. E aí você fazia as apresentações, como você juntava amigos, como é que era esse início? O que foi que levou, vamos dizer assim, eu tô tentando construir uma estrada antes da existência da Uptown. Até chegar lá, como é que era a atividade cultural e musical do Giovanni? Eu posso lhe dizer, não só a vida cultural musical de Giovanni, mas de toda a cidade de Recife, eu acredito que a gente tem que fazer justiça a Downtown Pub de Tito Livio, né? E de outras pessoas que eram sócios dele na época, porque eu diria que a vida noturna profissional das músicas, das bandas profissionais de Recife, desse estilo mais de rock e tudo, antes a gente só tinha na música basicamente o quê? Ou shows grandes que vinham para cá, ou então barzinho com voz e violão, certo? E o Downtown, quando surgiu no caso em 97, ele começou a profissionalizar aquelas bandinhas de garagem e torná-las, digamos, criar um palco, um som de qualidade. E isso começou a criar
um segmento da população, uma parte da população, aí periodicamente assistir com aquelas programações. E foi nisso também, coincidência, né? Teve a criação do Recife Antigo e outros bares seguiram, foram criados, e tudo isso deu vazão a uma cena musical que não acontecia até então. Não é? Então, nós saímos das garagens, dos ensaios eu quero dizer de. uma coisa, só é que eu já assisti a apresentação da Uptown Blues Band algumas vezes, né? Naturalmente eu não acompanhei toda, mas algumas vezes eu tive a chance. E uma delas foi justamente no Downtown. Eu fui lá, eu e o meu amigo Eduardo Cortes, né? Nós fomos assistir vocês lá. E tinha um músico internacional que estava acompanhando a banda. E eu fiquei, isso naturalmente foi na fase bem mais recente, não foi no começo, foi numa fase mais recente. Mas eu lembro que era um artista norte-americano, eu acredito ter lá, tivesse lá com vocês, eu não sei, eu acho que você sempre teve essa ousadia de trazer gente muito boa de fora para tocar aqui, e isso dava dinamizada, dava uma mexida nas coisas. Eu lembro disso, que eu tive lá na Downtown, depois da Downtown mudou de local, eu acho que foi antes da mudança, foi bem antes, eu ainda fui lá no Recife Antigo. Na realidade, desde 97, quando a gente começou a tocar no Downtown, foi o primeiro local, digamos, o Downtown profissionalizou várias bandas, inclusive a Uptown Band, né? A gente saiu das garagens dos estúdios para tocar com o público, digamos, estrutura decente que ajudou a profissionalizar várias bandas, inclusive a nossa. Mas, a partir de 98, eu comecei a trazer artistas de fora para tocar com a Uptown. Na realidade, no início, foi muita ousadia, para não dizer até uma palavra vou dizer uma palavra mais leve, porque a gente não tinha, digamos, o conhecimento musical, a bagagem para tocar com algumas estrelas que a gente trouxe. Então, desde 98, certo? 1998, até os dias de hoje, né? Hoje em dia a gente, graças a Deus, já tem uma bagagem considerável na área. Tanto é que em 2018 nós fomos eleitos, não sei se você sabe, pela maior premiação profissional da música brasileira, que é o PPM lá de Brasília, como a melhor banda de blues do Brasil do Opa, ano. que beleza, que Isso até orgulho. hoje, muita gente não sabe disso, né? Porque esse gênero musical não é tão difundido aqui, mas isso é uma coroação, não é? De um trabalho, né? Muito sério. E até hoje, espero que outras bandas, a partir dessa conquista nossa, se inspirem e concorram, não é? E melhorem, se aprimorem para atingir seus objetivos. Mas eu diria que a Uptown é pioneira não só nessa premiação, como em várias outras conquistas. Por exemplo, é a primeira banda no estilo a participar, a incluir o jazz e blues nos principais salões daqui de Pernambuco, tipo Museu do Estado, governo, Palácio do Governo, festa do nosso querido amigo João Alberto, e por aí vai. Também a primeira banda de blues daqui que, digamos, fez shows fora daqui, né? Shows pelo Brasil, em festivais. É, também a primeira banda de blues a tocar no palco principal do Então, Festival de Inverno de Garanhuns. pegar uma carona nesse negócio, a Uptown, ela foi a banda que tocou no primeiro Congresso Mundial de Engenheiros e Escritores que foi realizado no Recife. Então, era uma banda liderada por um engenheiro, né, o Giovanni, e deu essa honra. E o pessoal que assistiu e voltou para suas terras, voltou com uma impressão muito boa, né? Foi um negócio, uma coisa inesquecível. Lá no Museu da Cidade, não sei se você recorda, mas foi algo que foi
Mais uma vez, foi Lembro, foi no Ford do Brum. Porto do Bom, exatamente. Foi um evento, eu me lembro de todos os eventos que eu fiz até hoje, e olha que não foram poucos. E eu queria registrar que, além de sua amizade, de sua parceria, né, você é uma pessoa que eu respeito muito, eu acho que você tem um trabalho muito bonito aqui nessa área de literatura, e a gente sempre teve um contato, não tão frequente, mas muito intenso nas vezes que aconteceu. Eu queria registrar também que Eduardo Couto, que é seu parceiro, é meu parceiro, É, foi meu chefe no nossa, metrô, é um grande parceiro em projetos que a gente tem. Ele agora está realizando essa semana um festival de rock e blues é lá mesmo. na terra da família dele, lá em Além Paraíba, certo? Angostura. Eu e a Adriana, a gente já teve a satisfação de participar por duas vezes desse festival. Eu desejo muita sorte aí, viu, Eduardo? E a gente, no caso, nós somos parceiros no Gesporto, que é outro projeto muito legal que a gente faz. Eu também tenho outros sócios. Ninguém faz nada sozinho, né? Você sabe disso. É. Entre outros projetos que eu tenho atualmente, que eu atuo mais na parte de curadoria. Eu não trabalho formalmente nessas coisas. Eu dou mais uma consultoria assim de conversar, de indicar bandas e de dizer do jeito que eu gosto, de dar ideias, né? Mas assim o lado formal mais também dos nossos projetos, quem cuida é Jackson Rocha Júnior, que é um grande músico aqui e é meu sócio há muito tempo no Garanhuns Jazz Festival e no outro festival mais recente que a gente já está no segundo ano, vai para o terceiro próximo ano, se Deus quiser, que é o Festival de Jazz de Recife, que é um mega evento, né, patrocinado pela Prefeitura do Recife. E esse ano, quem foi lá teve a chance de ver uma coisa bem inusitada. Um show de uma banda de rock, dos nossos queridos amigos do Detonautas, mas com a participação do Maracatu de crianças lá de Eita. Brasília Teimosa, certo? Fazendo homenagem a Chico Sainz. Eu queria até aproveitar aqui, Alexandre, para falar uma coisa muito importante, que eu acho que é informação muito interessante aqui para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, que, infelizmente, pela desinformação que existe, as pessoas acham que um festival de rock é só rock, um festival de gospel é só gospel, um festival de jazz é só jazz e por aí vai. Eu tive agora com a Adriana, em março, tive a oportunidade de assistir o maior festival de música que eu vi na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa, viu? Nesses anos longos de carreira musical. Nós fomos para o berço do jazz, Nova Orleans. Então, inclusive eu e ela, nós tocamos lá no Foi? festival, Ah, lá em Nova parabéns, Orleans. parabéns, Isso parabéns. está lá no nosso Instagram. E fomos aplaudidos de pé pelos americanos, viu? Isso daí, digamos, eu acho que é o melhor feedback que eu poderia ter. Imagine vir aqui um coreano e ser aplaudido tocando frevo. Foi o que Opa, que aconteceu com a gente beleza. lá, né? É. Uhum. Está no nosso Instagram para quem quiser ver. Mas o que acontece? O que eu estava dizendo aí, a minha linha de raciocínio. No maior festival de jazz e blues do mundo, o mais longevo do mundo, que é na terra onde o jazz e o blues foram criados, região do Mississippi, você tinha um palco gigante para gospel, um palco gigante para jazz, um palco gigante para blues, um palco gigantesco para rock, sem nenhuma discriminação. E aqui muitas pessoas às vezes estranham. Ah, Giovanni está fazendo festival de jazz, mas está profanando, chamando uma banda de funk, uma banda de rock para tocar. Os deuses do jazz vão ficar chateados. Minha santa mãe. É bom a gente ficar. Porque o que eu sigo, Alexandre, é uma tendência mundial que, para mim, só existem dois estilos musicais. Na minha opinião, na minha simplória opinião. Sabe quais são, amigo? A boa e a má música. Vou falar a boa música, a gente sabe. Eu estou falando aqui com alguém que você faz boa música. Com relação à má música, eu pessoalmente eu não entendo muito de má música, né? Porque eu gosto muito da boa música, então a má música não, né? Mas outro dia eu comecei a conversando com alguém
que me deu me disse uma coisa, Giovanni, que eu fiquei preocupado. Ele disse que amar a música está tendo muito espaço. E citou um show de alguém que estava lançando um CD e que tinha parado o centro do Recife para lançar uma tal de pisadinha, que ninguém sabia exatamente o que era. É Eu não pisadinha sabia. ou piseiro? Pisei, é porque eu não lembro o nome. É um negócio Não assim vai fazer tão. muita diferença, Pois é. não. Pois é, eu não sabia, tá certo? Eu nem conheci, e nem Nem fale vi. desse tipo de nome aqui na frente de ela, viu? Ela Eu não pode se errei. influenciar negativamente, não. Ainda bem que eu errei o nome, não sei, nem sabia dizer o certo. Você que soube aí, eu não sabia. Mas por que que existe isso, Giovanni? Que assim, as músicas a arte que pouco construtiva e sei lá, eu não entendo muito disso, não, mas outro dia tinha uma cantora, que eu também não lembro o nome dela, que para ganhar projeção tinha feito uma tatuagem num local quase que invisível do corpo dela e tinha distribuído fotografia, rapaz. Como é que pode? Me conta. Olhe, você já está respondendo sua pergunta, meu caro amigo Alexandre. Se ela não tivesse feito isso, você não estava falando dela agora. Uhum. Porque musicalmente você não vai ter nenhum motivo para falar dela. Mas dessas provocações, sim. Então tem aquela máxima: fale mal de mim, mas fale. Então, por exemplo, música boa, certo? Por exemplo, você escuta até hoje o Martinho da Vila, escuta até hoje, digamos, um João Gilberto, escuta até hoje um Orlando Silva, e por aí vai, tá entendendo? Escuta, como já falei, Johnny Alf, Jorge Ben, que ainda está, graças a Deus, está vivo, e por aí vai. Mas essas pessoas nunca precisaram, tá certo? Misturar música com apelações para se projetarem. A projeção deles acontecia em função da música. E isso é o certo. Mas hoje em dia, infelizmente, o grande termômetro de quem quer simplesmente ganhar dinheiro ou outra coisa com a música, certo? É o quê? Saber se a pessoa tem fama, se a pessoa tem 1 milhão de likes, se tem 1 trilhão de seguidores, e por aí vai, entendeu? Então, a arte musical, de alguma maneira, ela é relegada a segundo plano. E esse é o jogo, tudo bem. A boa música nunca vai deixar de acontecer. A boa música nunca vai estar na moda. Mas ela também nunca vai sair de moda. Dá para entender o que eu quero lhe dizer? Sim, 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 Então, claro. por exemplo, a Uptown toca em grandes eventos. A gente vai tocar, por exemplo, segunda-feira agora no São João de Caruaru, Que no coisa nosso boa, estilo rapaz. musical. É o Que terceiro. beleza. Já tocamos várias vezes lá, em palco grande, tudo. Mas um local que eu gosto muito de tocar, que eu convido até você para ir, e é um local que a gente toca, digamos, para se divertir. Toda primeira sexta-feira de cada mês, a gente toca no Pátio Café, fica ali na Praça do Entroncamento. Sim, A esse é um partir lugar das... adorável. E a gente lota esse local para tocar, sem propaganda nem nada. É uma, digamos, um público muito legal, muito selecionado culturalmente falando, né? Tá certo? Viu? Então, o que acontece? Então, para mim, tocar, eu já toquei para 5 pessoas. Um cara uma vez contratou a gente para tocar para 5 pessoas, como já toquei para 50 mil. E às vezes tocar para cinco é mais difícil, porque às vezes essas pessoas são mais exigentes e querem realmente uma performance musical, uma entrega musical mais elaborada. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que você falou que eu queria deixar bem claro: o músico, certo? Mexe com algo muito forte, certo? Às vezes a gente está escutando música e a gente não sabe a influência que a música, através da energia, certo? Que ela transmite, que tudo é uma frequência, certo? A gente não sabe
o que ela está transmitindo para a gente, de bom ou talvez de ruim, ou de medo. Vou dar um exemplo a você. Imagine você escutar, ver um filme de terror e na hora que Drácula está lá, dando uma mordida lá na vítima dele, na mocinha lá, tocar uma música de Xuxa, por exemplo. Não dá. Você vai ter medo? Não combina, não combina. Não, mas você vai ter medo? De jeito nenhum, nessa hora não, né? Ao mesmo tempo, se você tiver numa música de romance, numa cena de romance, numa cena de amor, numa cena de alegria, e você botar uma música soturna, uma música mais assim pesada, uma música Iron Maiden, por exemplo, de repente lá tá lá o, digamos, o galã lá pegando a moça lá, ó, aqui ó, e beijando a moça. A moça aí Não essa, gostou. né? Essa aqui é só minha. Mas ó, ela se chateou, ela não quis que eu beijasse, não, porque eu não paguei o cachê dela. Mas o que acontece? Se botar, por exemplo, o cara tá ali se preocupando, meu amor, eu te amo, é a música. Não vai. Então, a música, ela é muito forte em ajudar a parte visual a encaixar com o lado sonoro e transmitir algo muito importante para a gente. Tecnicamente falando, se você botar um acorde maior, é alegria. Botar um acorde menor é medo ou tristeza, e por aí vai. Então, tem muita coisa aí que, digamos, entre o céu e a terra, falando de música, que a gente não fala no dia a dia, mas algo que devia ser muito mais bem discutido e entendido, porque a música é muito forte. E por enquanto que a gente não der o valor à cultura que ela merece, certo? A gente nunca vai ser um país, ou países, não estou falando só do Brasil, não. Estou Uhum. falando de uma maneira geral no mundo, que é uma tendência mundial. A gente sempre vai ser um país com a cultura, digamos, fraca, não é? Uma cultura que não digamos, a cultura que o ser humano merece para ter porque você não precisa de muito dinheiro para ser feliz. Você tendo uma vida, digamos, tranquila, uma diversão, tendo suas refeições, tendo saúde, você é feliz, poxa. Você não precisa ser rico, não. Entendeu? Na minha concepção de vida. Porém, eu acho que cultura é um item básico para a vida da gente, tá entendendo? E eu acho que isso devia ser muito mais bem visto pelos nossos governantes. Perfeito, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Giovanni, vamos falar um pouquinho sobre a banda Uptown. Como é que tá a forma, como é que é a formação dela? Você falou, bom, uma formação das bandas de modo geral, tem uma bateria, um baixo, Hum. como é que é a nossa banda Uptown? Como é que está a formação Olha, e quem são as pessoas? Para a gente dar uma vou lhe cancha para as dizer, pessoas. a banda hoje em dia, ela começou a criar uma cara quando a Adriana Papaléu entrou na banda. No começo, quando ela entrou na banda, há 20 anos atrás, mais ou menos, os membros da banda, até naquela época, diziam, vai acabar com a banda, porque ela, Ela deu luz, é, deu energia, digamos que ela não tinha experiência nenhuma, nunca tinha cantado na vida, e ela também, digamos, realmente, com o tempo, não é? Apta a uma escola, segundo o nosso querido jornalista Marcelo Pereira, uma vez ele me escreveu numa entrevista no Jornal do Comércio, ele era editor na época que também que os jornais tinham, digamos, mais flexibilidade para escrever matérias com mais profundidade cultural falando. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, não é? Então, o que acontece? Uptown sempre foi considerada uma escola musical nesse estilo. E a Adriana absorveu muito disso, que ela teve a chance de conhecer, dividir o palco com alguns dos maiores cantores de jazz e blues e de rock do Brasil e alguns do mundo. Há 3 anos atrás, eu e a Adriana, a gente estava no palco da banda Chicago. Conhece Chicago, né? sim, claro, If you aqui. leave me now, you take away the very heart of me. Bem, então o que acontece? Muita coisa a gente fala, assim, a gente está falando aqui, mas a gente não divulga tanto, né? Então a Adriana foi a cara hoje em dia da banda, né?
A banda tem também um membro que está com a gente há mais de 25 anos, mas não toca sempre, porque é um empresário aqui, Tomás Lera, guitarrista, tocou com a gente semana passada. No baixo é Miguel Guerra, um rapaz de 20 e poucos anos, mas é uma 20 e poucos anos. enciclopédia Uhum. na parte de música. Eu sempre digo que ele é um espírito antigo, porque ele é muito novo, mas tem uma cultura musical de pessoas de 70 anos. Na Eita. guitarra também a gente tem além de Tomás Lera, a gente tem Lucas, certo? Lucas Xavier, que é um excelente guitarrista, menino novo também, de 20 e poucos anos, entrou na banda com 17, já está com 22, 23, se eu não me engano, mas eu sou ruim de datas. E temos no teclado o nosso Robério Ferreira e uma pessoa que está chegando agora, que a Uptown sempre teve sopro, É, né? sempre teve. Desde a sua formação. E agora uma pessoa, Emanuel, também tá chegando aí, Leão, Emanuel tá chegando aí para completar o time, né? Então esse é o time Perfeito. básico da banda, mas a gente, dependendo da cidade que a gente vai tocar, a gente sempre conhece músicos naquelas cidades que se incorporam a gente, de repente o percussionista, mais sopros para fazer um naipe, né? Tá entendendo? Perfeito. Uhum. Ou E backing vocals também. E agora, uma grande novidade é que a gente vai estar nosso querido amigo João Florentino nos convidou para gravar na Polydisc, né, que é um dos maiores estúdios do Brasil. Ele vai estar produzindo juntamente com o Tovinho, que é o maestro de Alceu Valença. A gente vai estar produzindo um disco. E esse disco, eu vou lhe dizer uma coisa em primeira mão que ninguém sabe. Isso vai ajudar ao nosso trabalho no próximo ano, quando o Uptown completa 30 anos de 30 anos. pioneirismo do blues aqui no Nordeste do Brasil. É muito tempo. É muito tempo. Giovanni, e nesses 30 anos, só para a gente ter uma ideia assim, nomes que você não vai lembrar todos, são muitos, mas que de alguma forma assim, participaram de shows com vocês, deram uma canja, vocês deram canja no show dele, e começa esse intercâmbio. Alguns nomes, sim, você falou em Chicago, Chicago é uma lenda mundial, né? Depois de apertar a mão de alguém do Chicago, a gente passa 5 dias sem lavar as mãos, né? Porque o pessoal lá é da história da história da música, história do rock, né? Mas alguns nomes que já tiveram com vocês aqui que você acha que deve citar. Meu amigo, você me pegou. Olha, eu posso dizer uns 200 nomes para Eu sei, você. é muita gente. Olha, por exemplo, recentemente a gente tocou com Baby do Brasil, que é Baby Consuelo, né? Baby Que é Consuelo. dos Novos Baianos. Na minha opinião, é a grande cantora hoje em dia do Brasil, certo? É a pessoa assim, digamos, que tem a história. Ela criou, junto com Pepeu Moraes, aquele estilo musical, não é? Que mudou a música do Brasil, não é? E tem um vídeo no Instagram que não me deixa mentir, ela tocando com a gente uma música Xodó, uma versão da Uptown, né, para música de Dominguinhos, né, um estilo de New Orleans, e ela no meio da música olha para Adriana e faz, ela cantando, ela foi muito gentil, deu um espaço danado para Adriana, e ela olha para Adriana e faz, você é uma sinfônica. Que Né? Todo coisa. mundo tem essa gentileza, né? Então, Aham. assim, se eu for estar aqui falando nomes que a gente já dividiu o palco, poxa, você quer da área de jazz, blues Quem manda aqui é ou você. rock? Aqui Hum? quem manda é você. Eu vou dizer assim, porque se eu falar de um, pode ser que um escute e diga, Giovanni não fala o nome. Bem, eu vou falar aqui uma pessoa de rock, uma pessoa de jazz e uma pessoa de blues, tá certo? Perfeito, Tirando, perfeito. tirando nossa querida Baby, que é minha queridaça amiga, recentemente se envolveu numa polêmica aí, mas ela é uma pessoa muito bem, tá certo? É uma pessoa que tem que ser respeitada e valorizada, tá certo? Baby, se você estiver escutando isso aqui, beijão para você. Rock, a gente já tocou com alguns membros da realeza do rock nacional, mas assim, eu posso dizer o nome de uma pessoa que é um grande parceiro da gente. Quando eu não estou com orçamento para pagar cachê, ele vem aqui tocar comigo. Se eu pedir, Jorge Israel do Kid Abelha, por exemplo, é um Que nome, tá? beleza. Que eu, inclusive,
ele tocou sax num disco da Uptown, um disco anterior, tá? É um nome que eu gosto muito. Tico Santa Cruz Detonautas também, rock, já fez alguns shows com a gente. Ele, Renato, que é o guitarrista da banda, quero muito bem. De jazz, poxa, eu vou citar um só. É um músico que é um dos meus ídolos, Bob Mintzer, da banda Yellow Jackets americana. Tá lá no YouTube, ele tocou com a gente também. Só para você ter uma ideia, ele é tão importante que na Berkeley de Boston tem uma cadeira para estudar a música dele. A música do Yellow Jackets. Ele já tocou com Buddy Rich, maior baterista de todos os tempos, tocou em gravação da banda Queen, tocou com Jaco Pastorius e por aí vai, né? É uma lenda. E eu trouxe ele de Los Angeles só para tocar aqui no Garden Jazz Festival, tá? E de blues, minha santa mãe. Eu, eu vou dizer Magic Slim é o rei do hard blues de Chicago, é uma lenda, já faleceu, certo? Ele quando segurava um Jack Daniels com a mão, parecia que ele estava segurando um chaveiro, que a mão dele é desse tamanho. E tem um vídeo dele, a gente tocando com ele num show lá no Teatro Santa Isabel, que eu produzi para o festival Oi Blues by Night. Então, É eu muita consegui gente. aí me esforçar, mas fazer um resumo muito básico. Mas, olha, É, muita gente boa. Eu já tive a honra de tocar, né, e de aprender. Porque você só. Olha, eu estudo música na teoria e na prática, mas você só consegue executar se você trabalhar muito na prática. E à noite, que hoje em dia eu não toco mais tanto na noite, para me preservar, só em eventos selecionados, mas eu posso dizer que a noite é a grande escola para quem quer tocar música. perfeito. Giovanni, nós estamos partindo para o final dessa nossa conversa. Uma conversa que vai marcar época, não só no Norte agora, mas sobretudo nesses nossos amigos engenheiros que precisam conhecer os talentos que nós temos no mundo da engenharia. É, hum, você, sobretudo, além de músico, de um grande músico, um grande compositor, você é um produtor cultural de muito renome. E você já produziu grandes espetáculos, grandes eventos. Desses eventos você tem alguma ideia, tem alguma novidade para a gente aí? Que vem para esses próximos. Como é que vai ser a presença de Giovanni Papaléu no mundo, na cena cultural nesses próximos dias, esses próximos meses? Eu posso dizer a você que a gente está colaborando com. Eu tenho muita ligação com pessoas que fazem aqui festivais de. Engraçado, nós somos uma banda de blues, mas a gente. Como eu digo, música não tem limite, né? Aquela coisa. Só tem duas classificações, a música boa e a música ruim. E muita gente faz, não vou chamar a Uptown Band para tocar, não, que é uma banda de jazz. Olha, o ano passado nós fomos a banda aqui de Recife que mais tocou em Motofest no estado de Pernambuco. Indo até Pesqueira, ali perto de Afogados da Engazeira, e por aí vai. Desbravamos o Pernambuco tocando o quê? Rock. Porque o rock é um filho do blues, Uhum. entendeu? Então, muita gente, essa banda não, ela toca jazz, jazz é música para dormir. Meu Deus do céu. Mas, assim, o que eu posso lhe dizer, que a gente já tem confirmado para o próximo ano o Garanhuns Jazz Fest 2026, temos praticamente certo também o Festival de Jazz de Recife, o Jazz Porto esse ano, a gente vai estar tocando agora no São João de Caruaru essa semana que vem, a gente deve estar tocando também em vários motofests aí, rock, viu? Uma banda de blues tocando rock, meu Deus do céu, que heresia. Mas assim, então tem muita coisa boa e eu lhe garanto que eu vou estar lhe avisando em primeira mão das novidades. Também deve ter alguma coisa aí muito boa para acontecer naquele projeto Pernambuco Meu País, né? Que eu estou colaborando aí em algumas coisas, tá certo? Então, sempre minha bandeira é trabalhar pela boa música, tá certo? É uma missão que a gente tem, né? Deus, graças a Deus, me deu condições de dividir meu tempo como um funcionário dedicado do metrô, mas também sem esquecer meus sonhos
de devotar também uma parte do meu tempo para essa missão de boa música. E hoje em dia, uma informação que eu falei no início da conversa, mas pode depois fluir para outra conversa, eu estou agora unindo, graças à influência de minha querida mãe, Salete Papaléu, música com arte. Minha mãe pintava e agora eu estou unindo essas duas coisas, tá certo? Eu estou colocando em shows, chamando grandes artistas de fora para pintar o que eles estão vendo durante o show. Isso aconteceu no Garanhuns Jazz Festival e, mais recentemente, graças ao Rio Mar Jazz Fest, que é o principal evento de jazz e blues que eu faço aqui, no caso, num local privado, que é o Rio Mar Shop. Eu tenho essa parceria com eles há 12 anos, com Daniele Halinski, que foi diretora de marketing do shopping, que desde o início me convidou para começar esse projeto com eles, né? A gente faz assim a, com muita dedicação. Então, esse ano, a gente inovou trazendo para o projeto um dos maiores artistas plásticos do Brasil, que é o alemão. Ele veio aqui, grafitou, ensinou para crianças, tá certo? Então, a arte não tem limites. Você podendo expandir e sair daquela mesmice, né, daquilo que está no modismo, não é? Daquelas tendências engessadas, eu acho que o bom é a vida é muito curta para você não ousar. Perfeito. Bom, e nós, infelizmente, nós chegamos ao final dessa nossa conversa com Giovanni Papaléu, que é isso que nós vimos. É um grande músico, uma grande pessoa, um grande engenheiro e tem alguns propósitos de vida. E um deles é tornar melhor a engenharia e tornar melhor também a arte. E ele não para de inovar. Giovanni, eu fico muito feliz em ser seu amigo, muito feliz com essa nossa conversa. E aqui no canal a gente tem uma tradição de que quem encerra os programas é o convidado. Então você com a palavra para suas despedidas. Mais uma vez, eu quero agradecer pela lembrança, tá? Você é um amigo que a gente não se vê sempre, mas que eu guardo essa amizade com muito carinho, sempre tenho por você o maior respeito. Parabenizo pela sua iniciativa. E aquelas pessoas que quiserem conhecer mais do nosso trabalho, da Uptown Band, fiquem ligados no nosso Instagram, Uptown Band Oficial, UPTOWNBAND, certo? Oficial. E a gente vai ter muita novidade boa. Não esqueça que como ele disse, esse projeto que a gente vai estar gravando agora, graças ao nosso querido amigo João Florentino da Polydisc, né? Eu não sei se eu lhe disse, mas eu vou dizer agora, é Reginaldo Rossi com arranjo de jazz e blues. Eita, é bom demais. Tem nada melhor. Parabéns, parabéns mesmo. E até a próxima, né? Um abraço a Se todo Deus mundo. quiser, querido. De olho no Instagram do Uptown. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abração, querido. Muito obrigado. Valeu.